O entregador de pizza. Lucas Ferreira tinha 24 anos e já conhecia cada buraco, cada lombada e cada atalho das ruas do centro de São Paulo. Há 3 anos entregava pizzas de bicicleta para a pizzaria Bela Napoli, um estabelecimento familiar, no Bexiga que funcionava desde 1987. Era um trabalho que lhe dava liberdade. Não tinha chefe controlando cada movimento e pagava o suficiente para dividir um apartamento de 2 quartos com mais 2 colegas na Vila Madalena. Lucas não era como os outros entregadores. Tinha formação em administração por uma faculdade particular, curso que havia terminado 2 anos antes, mas o mercado de trabalho formal nunca lhe ofereceu algo que compensasse a flexibilidade de pedalar pelas ruas da cidade. Além disso, nas entregas, ele observava coisas que outros não notavam, como funcionavam os negócios, quem eram os clientes fiéis, que tipo de estratégias comerciais davam certo ou errado. Durante suas pedaladas, Lucas desenvolveu uma compreensão única sobre os hábitos de consumo dos paulistanos. Sabia que os escritórios de advocacia do centro sempre pediam pizza nas terças-feiras para as reuniões de equipe. Conhecia as famílias que pediam todo domingo depois da missa. Identificava quais prédios tinham maior poder aquisitivo pelos tipos de pedidos e valores das gorjetas. Na pizzaria, seus colegas o chamavam de professor, porque ele sempre tinha uma teoria sobre alguma coisa. Professor, por que você acha que aquele prédio da Rua Augusta nunca pede pizza? Perguntavam. E Lucas sempre tinha uma resposta. Porque o síndico proíbe entregadores de subir. Eles preferem descer para buscar, mas aí acaba sendo inconveniente e eles pedem de outros lugares. Seu chefe, seu Giuseppe, um italiano de verdade que havia imigrado nos anos 1980, gostava de Lucas porque ele era pontual, educado com os clientes e nunca perdia pedidos. Mas principalmente porque Lucas entendia o negócio. Às vezes, quando a pizzaria estava vazia, eles conversavam sobre estratégias para aumentar as vendas. Lucas, você tem cabeça para negócios, dizia seu Giuseppe. Devia abrir sua própria pizzaria. Não tenho dinheiro, seu Giuseppe, e nem experiência para cozinhar. Dinheiro se consegue, experiência também, mas visão de negócio, isso é raro. Era uma quinta-feira chuvosa de junho quando tudo mudou. Lucas estava terminando seu turno, por volta das 22h30, quando chegou um pedido incomum, uma pizza marguerita extra grande para um endereço no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo. O pedido havia sido feito por telefone, não pelo aplicativo, e o cliente havia especificamente solicitado o entregador de bicicleta. O endereço era uma mansão imponente na rua Gabriel Monteiro da Silva. Lucas havia passado por aquela rua muitas vezes, sempre admirando as casas enormes, com jardins bem cuidados e carros importados na garagem. Nunca havia feito uma entrega ali. Quando chegou ao endereço, foi recebido por um porteiro uniformizado que o conduziu até a entrada principal da casa. A porta foi aberta por um homem de uns 50 anos, bem vestido, com cabelos grisalhos e um sorriso genuíno. Você deve ser o Lucas, disse o homem estendendo a mão. Lucas ficou surpreso. Clientes raramente sabiam seu nome, muito menos o cumprimentavam com tanta cordialidade. Sim, senhor. Trouxe sua pizza marguerita extra grande. Perfeito. Entre. Por favor, está chovendo. Lucas hesitou. Em 3 anos de entregas, nunca havia sido convidado para entrar numa casa. Geralmente recebia o dinheiro na porta e ia embora. Não precisa, senhor. Posso esperar aqui. Insisto. Quero conversar com você. Lucas entrou na casa, impressionado com a decoração elegante. Obras de arte nas paredes, móveis que claramente custavam mais que seu salário anual, uma vista deslumbrante da cidade através de janelas enormes. O homem se apresentou como Roberto Andrade, empresário do ramo imobiliário. Conduziu Lucas até uma sala de estar espaçosa e ofereceu algo para beber. Café? Água? Cerveja? Água está bom, obrigado. Enquanto Roberto buscava a água, Lucas olhava ao redor, tentando entender por que estava ali. Na mesa de centro, viu alguns documentos espalhados, aparentemente relatórios financeiros de empresas que não conhecia. Roberto voltou com a água e se sentou em frente a Lucas. Lucas, há quanto tempo você trabalha entregando pizza?
3 anos, senhor. E antes disso, terminei faculdade de administração. Roberto sorriu como se uma suspeita tivesse se confirmado. Imaginei. Sabe por que pedi especificamente por você? Lucas balançou a cabeça. Porque nos últimos 6 meses você entregou pizza na minha empresa 17 vezes. E em todas essas vezes, observei como você se comportava. Nunca chegava atrasado, sempre era educado com minha secretária e, principalmente, sempre demonstrava curiosidade sobre o negócio. Lucas lembrou-se vagamente das entregas no escritório da Andrade Incorporações. Era um prédio comercial, elegante na Faria Lima, e ele sempre ficava impressionado com o movimento de pessoas bem vestidas entrando e saindo. Minha secretária me contou que você sempre perguntava sobre os empreendimentos que temos anunciados no lobby. Que tipo de apartamentos são, em que bairros, qual o perfil dos compradores? Era verdade. Lucas sempre foi curioso, e durante as entregas no escritório, aproveitava para observar as maquetes e materiais promocionais expostos. Senhor, desculpe se foi inconveniente. Pelo contrário, Roberto interrompeu. Foi exatamente isso que me chamou a atenção. Você tem algo que a maioria das pessoas não tem, genuína curiosidade sobre como os negócios funcionam. Roberto se levantou e foi até uma estante de onde retirou uma pasta. Lucas, vou ser direto com você. Estou procurando alguém para uma oportunidade de negócio. Alguém jovem, inteligente, que entenda as ruas da cidade e que tenha fome de crescer. Abriu a pasta e mostrou alguns documentos. Nos últimos 2 anos, o mercado de delivery explodiu em São Paulo. Todo mundo pede comida pelo celular. Mas há um nicho que ainda não foi explorado adequadamente. Entregas de produtos, de conveniências e itens de emergência. Lucas olhou os documentos. Eram estudos de mercado, análises de concorrência, projeções financeiras. O que você quer dizer com itens de emergência? Imagine, são R$ 23 de uma quinta-feira, está chovendo e alguém precisa urgentemente de um carregador de celular, ou remédio para dor de cabeça, ou pilhas para o controle remoto. Onde essa pessoa vai? As farmácias fecharam, os mercados fecharam. Ela fica sem solução. Roberto mostrou mais documentos. Minha ideia é criar uma rede de microfranquias de conveniência 24 horas, focada exclusivamente em delivery. Pequenos depósitos estrategicamente localizados pela cidade. Cada um operado por um empreendedor local, entregando produtos essenciais em no máximo 30 minutos. Lucas começou a entender a visão. Era brilhante na sua simplicidade. Cada microfranquia seria como uma farmácia condensada? Exato. Remédios básicos, produtos de higiene, eletrônicos simples, snacks, bebidas, produtos de limpeza, itens de papelaria. Tudo que uma pessoa pode precisar urgentemente, mas não encontra aberto de madrugada. Roberto continuou explicando o modelo de negócio. Cada microfranquia seria instalada em espaços pequenos, antigas lojas, garagens convertidas, até containers adaptados. O investimento inicial seria baixo, mas o potencial de retorno alto devido à natureza urgente dos pedidos. E onde eu entraria nisso? Perguntou Lucas. Você seria meu sócio na primeira unidade piloto. Você conhece as ruas, entende o comportamento dos consumidores, tem formação em administração e, principalmente, tem credibilidade com as pessoas. 3 anos entregando pizza te deram algo que eu não tenho, conhecimento real de como a cidade funciona. Lucas sentiu o coração acelerar. Era uma oportunidade que jamais imaginara. Mas eu não tenho dinheiro para investir. Não precisa. Eu financio o investimento inicial em troca de 60% do negócio. Você entra com conhecimento, trabalho e dedicação em troca de 40%. Se der certo, expandimos para outras regiões e você se torna sócio de uma rede. Roberto mostrou mais números. A projeção era de que cada microfranquia gerasse entre 15 e 20 mil reais de faturamento mensal, com margem líquida de 30%. Para Lucas, que ganhava menos de 2 mil reais por mês entregando pizza, era uma perspectiva revolucionária. Por que você está me oferecendo isso? Você nem me conhece direito. Roberto sorriu. Lucas, estou no mercado imobiliário há 20 anos. Aprendi a identificar pessoas com potencial e, principalmente,
Aprendi que conhecimento teórico sem experiência prática vale pouco, assim como experiência prática sem visão estratégica também vale pouco. Você tem os dois. Ele continuou. Além disso, você tem algo que não se ensina em MBA. Você entende as necessidades reais das pessoas porque convive com elas todos os dias. Sabe qual prédio tem mais famílias com crianças, qual tem mais idosos, qual tem mais jovens profissionais. Isso é ouro puro para um negócio de conveniência. Lucas passou os próximos 20 minutos fazendo perguntas sobre o modelo de negócio. Roberto respondeu a todas com detalhes impressionantes, mostrando que havia pensado em cada aspecto: fornecedores, logística, marketing, tecnologia, expansão. Quanto tempo você tem pensado nisso? Perguntou Lucas. 2 anos, mas estava esperando encontrar a pessoa certa para ser meu sócio operacional. E por que não contratar um gerente experiente? Porque gerente trabalha por salário, sócio trabalha por sonho. E principalmente porque você tem algo que gerente experiente não tem: fome. A conversa foi interrompida pelo telefone de Lucas. Era seu Giuseppe. Lucas, onde você está? Já deveria ter voltado. Desculpa, seu Giuseppe. Estou numa entrega complicada. Chego em 15 minutos. Roberto ouviu a conversa. Precisa voltar? Sim. Preciso devolver a bicicleta e fechar o caixa. Tudo bem. Mas antes, Roberto foi até uma escrivaninha e voltou com um cartão. Este é meu cartão. Pense na proposta. Se quiser conversar mais, me liga amanhã. Lucas guardou o cartão e se preparou para sair. Lucas, Roberto o chamou. Uma última coisa. Se aceitar, você precisará deixar a pizzaria. Não dá para tocar um negócio novo meio período. Eu entendo. E você precisará se dedicar totalmente nos primeiros 6 meses. Será puxado, mas se der certo, sua vida muda completamente. No caminho de volta para a pizzaria, pedalando sob a chuva fina, Lucas não conseguia parar de pensar na conversa. Era a oportunidade que sempre esperou, mas também um risco enorme. Deixar um emprego seguro, mesmo que modesto, para aventurar-se em algo completamente novo. Quando chegou à pizzaria, seu Giuseppe notou que ele estava diferente. Tudo bem. Lucas, você está estranho. Tudo bem, seu Giuseppe, só cansado. Mas não era cansaço. Era ansiedade, expectativa, medo e excitação misturados numa sensação que Lucas nunca havia sentido antes. Naquela noite em casa, Lucas não conseguiu dormir. Ficou pesquisando na internet sobre o mercado de delivery, estudando os números que Roberto havia mostrado, imaginando como seria ter seu próprio negócio. Às 6 da manhã, pegou o cartão de Roberto e ligou. Alô? Bom dia, Roberto. É o Lucas. Desculpa ligar tão cedo. Não tem problema. Não conseguiu dormir? Não. Fiquei pensando na nossa conversa. E? Quero aceitar, mas tenho algumas condições. Roberto riu. Fala. Primeiro, quero entender todos os detalhes financeiros. Segundo, quero conhecer os fornecedores. E terceiro, quero que a primeira unidade seja na região que eu conheço melhor. Centro Expandido. Perfeito. Pode vir aqui hoje às 14 horas? Vamos acertar tudo. Lucas desligou o telefone e, pela primeira vez em anos, sentiu que sua vida estava prestes a mudar completamente. Às 10 horas, foi até a pizzaria para conversar com seu Giuseppe. Explicou a situação e pediu demissão. Seu Giuseppe o ouviu em silêncio, depois sorriu. Eu sabia que esse dia chegaria, Lucas. Você sempre foi diferente dos outros entregadores. Sinto muito, seu Giuseppe. Não queria deixar vocês na mão. Não está deixando ninguém na mão. Está seguindo seu destino. O italiano abraçou Lucas. Só me promete uma coisa. Quando ficar rico, não esquece da bela Nápole. À tarde, Lucas se encontrou com Roberto no escritório da Andrade Incorporações. Durante 3 horas, eles detalharam cada aspecto do negócio. Roberto mostrou contratos com fornecedores, planilhas financeiras detalhadas, estudos de localização para a primeira unidade. A microfranquia seria instalada numa antiga loja de 30 metros quadrados na Rua Augusta, próxima ao metrô. O ponto havia sido escolhido estrategicamente, área residencial densa,
Muitos prédios de apartamentos pequenos onde pessoas moravam sozinhas. Movimento noturno intenso. Lucas, você vai operar de segunda a domingo, das 18 horas às 6. É o horário de maior demanda para produtos de emergência. E de manhã? De manhã você vai cuidar da gestão. Compras, estoque, análise de vendas, planejamento e, principalmente, vai estudar os dados para otimizar o negócio. Roberto mostrou o aplicativo que havia desenvolvido. Era simples e funcional. O cliente digitava o que precisava. O sistema mostrava se tinha em estoque e o prazo de entrega. Pagamento online, rastreamento em tempo real. Em 6 meses, se der certo, abrimos a segunda unidade. Em 1 ano, 5 unidades. Em 2 anos, começamos a franquear para outros empreendedores. Lucas assinou o contrato de sociedade naquele mesmo dia. Nas 2 semanas seguintes, prepararam tudo para a abertura. Lucas aprendeu sobre gestão de estoque, relacionamento com fornecedores, atendimento ao cliente, controle financeiro. Roberto investiu R$40 mil em equipamentos, estoque inicial e capital de giro. A Express 24 abriu numa segunda-feira, de julho. Nos primeiros 3 dias, apenas 7 pedidos. Lucas começou a ficar preocupado. Roberto, será que a ideia não é tão boa quanto pensávamos? Calma, Lucas. Todo negócio novo precisa de tempo para o mercado conhecer. Na quinta-feira, às 23h30, chegou o primeiro pedido que mudou tudo. Uma mulher ligou desesperada. Sua filha de 2 anos estava com febre alta e ela não tinha antitérmico em casa. As farmácias estavam fechadas e ela não tinha carro para ir até um hospital. Lucas pegou a bicicleta e em 15 minutos estava na porta do apartamento da Bonaio. Mulher com o remédio. Ela chorou de alívio e deu uma gorjeta de R$20. Vocês salvaram minha noite, disse ela. A partir daquele dia, o boca a boca começou. Uma pessoa contava para outra sobre o serviço. As redes sociais da região começaram a comentar sobre a nova loja que entregava qualquer coisa a qualquer. Ora, em agosto já faziam uma média de 15 pedidos por noite. Em setembro, eram 30 pedidos. Em outubro, Lucas precisou contratar um ajudante para dar conta da demanda. Os pedidos mais comuns eram realmente itens de emergência. Remédios, produtos de higiene íntima, carregadores de celular, pilhas, produtos para bebês. Mas também havia pedidos inusitados. Um homem que precisava de uma gravata às 2 da manhã para uma apresentação importante no dia seguinte. Uma mulher que precisava de maquiagem porque havia sido convidada para um encontro de última hora. Lucas descobriu que havia subestimado a demanda por conveniência. As pessoas estavam dispostas a pagar um pouco mais para não ter que sair de casa ou para resolver problemas urgentes. Em novembro, a Express 24 faturou R$28 mil. O lucro líquido foi de R$8 mil, dos quais Lucas recebeu pouco mais, de R$3 mil, mais que o dobro do que ganhava entregando pizza. Roberto estava eufórico. Lucas, vamos abrir a segunda unidade em janeiro. Já encontrei o ponto. Vila Madalena. Mas Lucas tinha uma proposta diferente. Roberto, que tal expandirmos o conceito? Em vez de só produtos de conveniência, que tal incluirmos serviços também? Que tipo de serviços? Chaveiro, eletricista para emergências simples, até dog walker para pessoas que trabalham até tarde. Uma plataforma completa de soluções, de última hora. Roberto ficou pensativo. É interessante, mas complicaria a operação. Não se fizéssemos parcerias. Cadastramos profissionais autônomos na plataforma. Eles usam nossa marca e sistema. E dividimos a receita. Roberto sorriu. Lucas, você está pensando igual a um verdadeiro empreendedor. Passaram o mês de dezembro desenvolvendo o novo conceito. A Express 24 se tornaria uma plataforma de soluções emergenciais, produtos e serviços disponíveis 24 horas. A segunda unidade abriu em fevereiro, já com o conceito expandido. Além dos produtos tradicionais, oferecia serviços de chaveiro, pequenos reparos elétricos, dog walking noturno e até personal shopper de emergência, para quem precisava de algo específico que não tinha em estoque. Em março, as 2 unidades juntas faturaram R$50 mil.
Lucas recebia agora cerca de R$ 6.000 por mês, 3 vezes mais que ganhava entregando pizza. Mas o mais importante não era o dinheiro. Lucas havia descoberto sua vocação. Gostava de resolver problemas das pessoas, de criar soluções, de construir algo do zero. Roberto começou a falar sobre expansão para outras cidades. São Paulo provou que o conceito funciona. Agora podemos levar para Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre. Roberto, tenho uma ideia diferente. Qual? Que tal, em vez de expandirmos diretamente e começarmos a franquear, ensinamos o modelo para outros empreendedores e cobramos taxa de franquia e royalties? Roberto parou o que estava fazendo e olhou para Lucas. Você está sugerindo que transformemos a Express 24 numa rede de franquias? Exato. É mais escalável, precisa de menos capital nosso e multiplica o crescimento. Roberto ficou em silêncio por alguns minutos analisando a proposta. Lucas, isso mudaria completamente o tamanho do negócio. Estaríamos falando de uma operação nacional. Eu sei. E sei também que não temos experiência com franquias. Mas podemos contratar quem tem. Roberto sorriu largamente. Você quer transformar a Express 24 numa empresa de verdade? Quero transformar numa empresa que mude a vida de centenas de empreendedores pelo Brasil inteiro. Naquele momento, Roberto compreendeu que Lucas havia se tornado muito mais que um sócio operacional. Havia se tornado um verdadeiro empreendedor, com visão estratégica e ambição para crescer. Vamos fazer o seguinte, disse Roberto. Vamos contratar uma consultoria especializada em franquias e estruturar o modelo. Se funcionar, você assume a presidência da operação. Lucas sentiu um arrepio. Presidente de uma empresa nacional. Ele, que um ano antes entregava pizza de bicicleta. 6 meses depois, a Express 24 lançou seu programa de franquias. A meta era ter 20 franqueados no primeiro ano. Em 2 meses, receberam mais de 200 interessados. A demanda era tanta que precisaram criar um processo seletivo criterioso para escolher os melhores franqueados. Lucas passou a viajar pelo Brasil inteiro, treinando novos franqueados, ajudando na instalação de novas unidades, desenvolvendo processos operacionais. 1 ano após o lançamento das franquias, a Express 24 tinha 80 unidades espalhadas por 15 estados. O faturamento da rede ultrapassava R$ 2 milhões por mês. Lucas, agora com 26 anos, era presidente de uma das startups de crescimento mais rápido do país. Sua história virou case de sucesso em escolas de negócios, foi capa de revistas especializadas em empreendedorismo. Mas quando perguntavam qual havia sido o segredo do sucesso, Lucas sempre dava a mesma resposta. 3 anos entregando pizza me ensinaram mais sobre negócios que qualquer MBA. Me ensinaram a entender as necessidades reais das pessoas, a importância da pontualidade, do atendimento, da qualidade. E principalmente me ensinaram que oportunidades aparecem quando menos esperamos. Em 2024, 2 anos após deixar a pizzaria, Lucas foi convidado para dar uma palestra numa universidade sobre empreendedorismo. No final da apresentação, um estudante perguntou: Lucas, se você pudesse voltar no tempo, faria alguma coisa diferente? Lucas pensou na pergunta. Talvez agradecesse mais ao seu Giuseppe por ter me dado a chance de aprender o que é trabalhar. De verdade. E talvez tivesse prestado ainda mais atenção aos detalhes durante minhas entregas. Cada rua, cada cliente, cada situação foi uma aula de negócios que eu não sabia que estava tendo. Ele fez uma pausa. Mas principalmente, eu diria para meu eu do passado: nunca subestime o poder de uma pizza marguerita extra grande entregue numa noite chuvosa. Às vezes, o que parece um pedido comum pode ser o convite para a oportunidade da sua vida. Depois da palestra, Lucas pegou seu carro, um BMW que havia comprado recentemente, e dirigiu até o Bexiga. Parou em frente à pizzaria Bella Napoli. Seu Giuseppe estava no balcão, como sempre. Professor! Gritou o italiano quando viu Lucas entrar. Meu menino empresário! Lucas abraçou o chefe que havia se tornado um pai para ele. Seu Giuseppe, trouxe uma proposta para o senhor. Que proposta? Que tal a Bella Napoli virar parceira da Express 24?
Suas pizzas sendo entregues pela nossa rede 24 horas por dia. Seu Giuseppe sorriu. Você quer que minha pizzaria antiga vire moderna? Quero que sua pizzaria tradicional chegue onde ela nunca chegou antes. Os dois conversaram por 2 horas, planejando como integrar a pizzaria centenária à rede moderna de entregas. Quando Lucas saiu da pizzaria naquela noite, olhou para a rua onde tudo havia começado. Era ali que ele havia aprendido que trabalho não é só sobre dinheiro, mas sobre servir pessoas. Era ali que havia desenvolvido a disciplina, a pontualidade, a atenção aos detalhes. Pegou o celular e ligou para Roberto. Roberto, acabei de fechar uma parceria estratégica. Com quem? Com meu passado. Roberto riu. Lucas, você nunca para de me surpreender. É que aprendi uma coisa nesses 2 anos. O futuro se constrói honrando o passado. A Express 24 existe porque um dia eu entregava pizza de bicicleta. E se existe um menino por aí hoje entregando pizza, talvez ele seja o próximo empresário de sucesso do país. Lucas desligou o telefone e entrou no carro. Enquanto dirigia para casa, pensou na jornada extraordinária que havia vivido. De entregador de pizza a presidente de empresa. De funcionário a empreendedor. De sonhador a realizador. Mas a lição mais importante que havia aprendido era simples. Oportunidades não chegam disfarçadas de grandes momentos. Chegam disfarçadas de pedidos comuns numa quinta-feira chuvosa. E quem está preparado para reconhecê-las muda não apenas sua própria vida, mas a vida de centenas de outras pessoas. A Express 24 continuaria crescendo. Novas cidades, novos serviços, novos desafios. Mas tudo havia começado com uma pizza marguerita extra grande e a curiosidade de um jovem que nunca se contentou em ser apenas mais um entregador de bicicleta. Lucas sorriu, acelerou o carro e seguiu para casa. Amanhã seria mais um dia de construir o futuro, uma entrega de cada vez.